Olá, boa noite. Vamos deixar aqui. Olá, boa noite. Vou colocar aqui tema da live. Como proteger. Coração. Olá, Aparecida. Colocando aqui o tema da live. O título. Olá, boa noite. Olá, Tereza, Jane. Esperar um pouquinho. A doutora Potira vai entrar. Hoje o tema da live é dedicado à saúde da mulher. Como proteger o coração e ter qualidade de vida na menopausa. A doutora Potira entrou. Deixa ela pedir a solicitação para entrar. Hoje eu tenho duas convidadas, nós vamos dividir a live. Será a primeira parte com a doutora Potira Matiello. Aceitando. A doutora Potira Matiello é ginecologista, mastologista. Olá. Oi, boa noite. Boa noite, estava aqui te apresentando. Você quer complementar? Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a doutora Potira Matiello, eu sou ginecologista, eu fiz mastologia e oncologia pélvica também. E há 3 anos eu comecei uma pós-graduação em medicina esportiva. Então, eu procuro usar o esporte e a atividade física em benefício da mulher. Existe uma subespecialidade da medicina esportiva que é a ginecologia do esporte, né? Que é o esporte voltado para a mulher. Mais uma adepta da atividade física. Nós sabemos que a mulher na pós-menopausa ela aumenta o risco cardiovascular, né? Devido à perda do estrogênio. Então, por isso a importância dessa live hoje. E nós, essa semana, nós colocamos a caixinha de perguntas nos stories e muitas mulheres eu vi que não sabem o que é a menopausa, né, Potira? E como saber que está na menopausa? Antes da gente começar, acho que deixar essa definição para as pessoas. Assim, a menopausa, na verdade, ela é uma data, né? A menopausa é a data da última menstruação daquela mulher que ficou 1 ano sem menstruar, né? Tem o período perimenopausa, que a gente chama, que é de 1 a 2 anos ao redor dessa data. E o climatério é o período pós essa data da menopausa. Então, a gente usa errado, né? A gente fala menopausa e, na verdade, é o climatério, né? E elas perguntaram assim, até quando vai a menopausa? Então, não tem idade, né? Assim, limite. Mas, em geral, duram 5 anos, né? Os sintomas podem vir até antes, né, dessa data. Então, calores, insônia, mudança de humor, né? Isso tudo pode acontecer antes mesmo da menstruação parar, né? Uhum. Inclusive, tem pacientes que têm isso em uso de anticoncepcional, né? Porque a média da mulher brasileira para entrar na menopausa é mais ou menos uns 48 anos. Uhum. Tá? Olha, meus cachorros estão latindo. Então, a menopausa, assim, fisiologicamente, a mulher para de produzir estrogênio, não é isso? Exatamente. Né? Na verdade, o estrogênio ele cai 90%, né? As mulheres ficam muito preocupadas com a testosterona, né?
mas na verdade a testosterona, do nível que ela é do nosso basal, ela cai 30%. E o estrógeno cai 90%, né? Então eu falo que o hormônio da mulher, gente, é o estrógeno. Não tem jeito. E até estudei mais, me aprofundei mais sobre menopausa para essa live. E existem receptores de estrogênio em todo, não só no aparelho reprodutivo, por isso a importância para a cardiologia também. Na parede das nossas artérias, dos vasos, tem receptores de estrogênio. E esse estrogênio, ele é protetor para os vasos. Ele faz uma vasodilatação e protege o endotélio, que é a camada interna das artérias. Por isso que a mulher após menopausa, ela tem uma chance muito maior de infarto, de AVC, né? Isso, porque ela perde esse poder da vasodilatação, né? E a gente tinha conversado, né, Cecília? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a maior causa de morte da mulher, na verdade de todo mundo, né? De homem, de mulher, é a parte cardiovascular. Então, o infarto, o AVC, né? Sim, o infarto é a primeira causa de morte nas mulheres no Brasil e no mundo, seguida do AVC, e o câncer de mama é a quinta causa de morte. Então, lembrar também, a mulher sempre lembra do check-up ginecológico, juntar esse check-up com o check-up cardiológico, também anual, porque é o que vai matar a mulher, né? Principalmente depois da menopausa, né? Depois da menopausa, como tem essa diminuição do estrogênio, a chance da mulher ficar hipertensa é muito maior. 65%, acima dos 65 anos, 60% das mulheres se tornam hipertensas. Então, aí, e junta com isso, na verdade, o risco aumenta, porque não é só a questão da hipertensão, né? Existe um ganho de peso, ela fica menos ativa. O colesterol se eleva, que o estrogênio também atua no metabolismo do colesterol, né? É um conjunto, né, de situações que levam a essa causa de mortalidade, né? Então, mulheres que nunca tiveram colesterol elevado, o colesterol se eleva, tem uma intolerância à glicose, pode se tornar diabética. Então, para mudar isso é manter a atividade física, que o pilar para o tratamento da hipertensão pós-menopausa é a atividade física, né? Atividade física. E a gente acha que o ganho de peso é por causa da menopausa e tal, mas na verdade está relacionado muito ao envelhecimento. O próprio envelhecimento, ele já cursa com a diminuição daquela taxa, né, metabólica basal, que a gente chama, que é o que você gasta para sobreviver. Isso naturalmente, com a idade, vai diminuindo. Quando você entra na menopausa, ela diminui mais ainda. Então, se você fica mais inativa, mais sedentária, então o ganho de peso é ainda maior e esses problemas todos ficam mais frequentes ainda, né? E existem múltiplos fatores, né, para esse aumento do risco pós-menopausa, né? E também a mulher tem uma tendência maior à osteoporose, né, Potira? Por causa também a osteoporose, ela também é prevenida. Eu estou dando uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta. Também é prevenida pelo exercício, né? A formação da massa óssea, ela termina na mulher ao redor dos 20 anos. Então, por isso que é importante fazer exercício a vida inteira, né? E principalmente na adolescência, para garantir que houve uma sedimentação desse osso para que diminua a chance de você ter osteoporose. É claro que isso, mesmo quem não praticou, se começa a praticar, melhora muito esse metabolismo ósseo, né? E não pensar só começar a se cuidar quando a menopausa vier, né? Já se preparar. Mas nunca é tarde, né? E existe um estudo de Framingham que fala que as mulheres, o risco da mulher infartar menos de 45 anos é muito baixo. Uma mulher infarta para cada 40 homens. E pós-menopausa, esse risco aumenta em 45 vezes na mulher de 45 a 65 anos, enquanto o homem aumenta 3,5 vezes. Olha, então, por isso... Então, mas você sabe que você entrar com um peso bom, já entrar com um peso bom e IMC bom na menopausa, te diminui risco para câncer também. Porque a obesidade é um fator de risco importantíssimo para
vários cânceres. O de mama, o de intestino, né? Então, assim, a obesidade é ruim para tudo. Se falam muito da terapia hormonal com risco de câncer de mama, mas uma das principais causas do câncer de mama é a obesidade, né? O sedentarismo, ele é considerado causa de morte por conta de levar à obesidade, né? Perguntaram muito quais são as indicações, a segurança, né, da TH, TH é terapia hormonal, tá? Qual a indicação precisa, quais mulheres que têm indicação e podem usar a terapia hormonal? Então, é assim, a terapia hormonal, ela é feita basicamente com estrógeno e progesterona. Quem que pode usar só estrógeno? Aquela mulher que não tem útero. Porque quando você faz estrógeno, você estimula os receptores lá do endométrio a proliferarem. Então, pode acontecer de você provocar um câncer de endométrio, que é do útero, por não usar progesterona, tá? Então, assim, existe uma necessidade de juntar essas duas substâncias para que você tenha segurança. Quem que deve ou pode fazer quem tem sintoma, principalmente de fogacho, que é aquele calorão bem típico, né? Que de 60% a 80% das mulheres têm esses calores. E eles podem, como eu disse, começar um pouquinho antes da menopausa propriamente dita. E aí você já tem indicação de ir repondo. Então, essa é a indicação maior, né? Existem alguns índices que você vai pontuando quanto que tem de calorão, quanto que tem de insônia, quanto que tem de irritabilidade, quanto tem de depressão. Você gradua isso em frequência, intensidade, né? Então, mas basicamente é o calorão. Tá? E isso também trabalhar a parte emocional, né? Porque às vezes recebo muitas pacientes, às vezes chega, entrei na menopausa. Acha que a vida depois da menopausa vai ser um horror. E não é assim, né? Eu acho que a gente tem que aceitar um pouco também algumas coisas, né, Cecília? Que a mulher é muito a questão da estética, porque não é só o calorão, né? Às vezes a pessoa não tem calorão, não tem irritabilidade, não tem depressão, mas quer repor hormônio por causa da pele, né? Que tá ficando ruim, que realmente faz diferença, mas isso não justifica você repor, né? Então, a grande indicação realmente é o calorão, ou se você entrou na menopausa antes dos 40 anos, porque daí ela não é fisiológica, né? Então, assim, tem uma depressão porque tá na menopausa. A gente tem que avaliar, porque, na verdade, talvez você use um antidepressivo. Até a gente estava conversando, né, que você usa os antidepressivos, são bem indicados na menopausa, em alguns casos, né? Tem antidepressivos que a gente usa, que são os inibidores de recaptação de serotonina. Serotonina é um grande hormônio do prazer, né, assim, do bem-estar, né? E o estrógeno, ele tem função de tanto aumentar a produção da serotonina quanto de captar melhor essa serotonina. Então, quando você entra na menopausa, você produz menos e usa menos. Então, quando você, por exemplo, não pode repor hormônio, que no caso, já vamos falar das contraindicações, então. Fizeram uma pergunta aqui também. Quem não pode usar? Quem não pode usar? Não pode usar. Quem teve trombose, AVC, que é o derrame, né? Infarto, tá? E quem teve o câncer de mama, porque isso foi outra pergunta, né? Quem já teve? Se a minha irmã teve câncer de mama, eu posso usar hormônio? Pode, não é uma contraindicação que a gente chama de absoluta, mas tem que ser mais bem avaliado possível, né? Tem que avaliar custo-benefício para repor, tá? Mas não é contraindicado, não. Quem teve irmã ou parente, o que não pode é ter a pessoa tido câncer, né? Então, outra coisa, lúpus, né? Lúpus não pode repor, tá? E perguntaram também quais são as alternativas, né? Você tinha falado dos fitoterápicos, que também tem um bom resultado, né? Existem essas medicações
antidepressivas, né? Que a gente usa, que tem que tomar cuidado também, porque tem algumas pacientes que tiveram câncer de mama, não podem usar o hormônio, então, e tem alguns antidepressivos para melhorar a menopausa que também não pode, porque interfere no tratamento, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, sempre relatar que teve e que medicação que está usando, né? Da fitoterapia, eu uso muito, é o que tem assim, aprovação, vamos dizer assim, com trabalhos que provam que realmente faz efeito, é o que a gente chama de semicifuga racemosa. Ele tem outros nomes também, que é eu nunca lembro desse nome, é o coche, que é o black coche, e a racemosa, mas funciona muito bem mesmo, muito bem mesmo. Eu tenho pacientes que chegam no consultório, que chegam usando e ficam muito bem. Eu já usei isoflavona, né? O pessoal toma isoflavona, mas sinceramente não tem o resultado que eu tenho com a semicifuga. É bem melhor. E o exercício, né? Eu sou fã do exercício. Não, eu também sou adepta do exercício. O exercício, ele vai produzir, a gente estava falando que a artéria fica mais estreita, tem uma rigidez arterial na parede das mulheres, né? E as mulheres já têm os vasos, por isso o risco da mulher também é maior do que o homem. O vaso da mulher é menor do que dos homens. O exercício físico, ele vai produzir hormônios, produz o óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, vai ajudar nisso também. No ganho de massa muscular, que perguntaram muito também. Por que do ganho de peso? Se você tiver mais massa muscular, seu organismo vai gastar mais energia, né? Isso. E aumenta aquela taxa que a gente falou, que é a taxa metabólica basal, né? Mas o exercício tem outra coisa, Cecília. Após o exercício, a gente tem uma produção maior de estrógeno natural. E ai, que coisa uma boa. correlação, depois a Nutri pode falar, com a permanência desses níveis altos, dependendo do que você come. Então, você fazer o exercício da maneira correta, com a intensidade, frequência e tipo correto do exercício, você melhora muito a sua produção de estrógeno, né? Então, é importante também ter a orientação do como fazer esse exercício. Uma das coisas dos trabalhos científicos em relação ao ganho de peso, menopausa e idade é que só 1/4 das pessoas que fazem exercício fazem em intensidade moderada alta. Porque isso é importantíssimo, né? Porque não pode ser... Eu bato muito nessa tecla, gente. Não adianta sair caminhando e nem ficar ofegante. Tem que ser pelo menos 150 minutos por semana, né? De moderada a alta intensidade. Se for alta intensidade, podem ser 75 minutos, que já é benéfico para o coração, né? Então, aí as minhas pacientes falam, mas o que é moderado? O que é alto? Gente, moderado é assim, ó. Isso é moderado. Tem que ofegar, né? Agora, o intenso é aquele que você não consegue manter por muito tempo, né? Você não consegue manter por mais do que uns 5 minutos. E daí fica realmente bem curto o ar. Mas o moderado é você ofegar. E isso faz toda a diferença para todo o metabolismo. Inclusive para a liberação de serotonina, né? De neurotransmissores. Endorfinas. Endorfina. A pressão após o exercício, ela se mantém mais baixa 24 a 48 horas. Ela se mantém mais baixa, por isso tem que repetir o exercício, né? E perguntaram, outras perguntas também, Potira, que falaram muito da queda de cabelo, perda de energia e queda de cabelo. A terapia hormonal não vai fazer só para isso, né? Tem como... Alimentação, vou falar com a Mariana essa segunda parte da alimentação que ela vai falar. Se indica alguma coisa, qual é... Como então, do cabelo, orienta os pacientes? Do cabelo, na verdade, é igual a questão da pele, né? A gente tem receptores de estrógeno e o estrógeno ele faz essa vasodilatação, a vascularização do bulbo, né? E da pele, mantém o colágeno. Então, quando você entra na menopausa, isso diminui. E, naturalmente, você perde cabelo, perde elasticidade da pele.
né? E tem um desequilíbrio também, né, do hormônio, né, do estrogênio, aí o andrógeno, que é o hormônio masculino, fica um pouquinho maior, né? Ele Isso prevalece, também. pode dar pelo onde a mulher não tem pelo, que a gente fala, né? Que é no queixo, intersulco mamário, né? E qual a melhor... Não, fala. Que perguntaram também exames, o que tem que fazer de exame, né? A mulher... me perguntaram também, para saber se estou na menopausa ou não, através de exame, da parte ginecológica, o que fazer? Então, assim, se você não usa anticoncepcional, pílula, adesivo, anel, injeção, você vai fazer uma dosagem hormonal em laboratório, de sangue. Daí tem os níveis, tem como você acompanhar isso e ver se realmente entrou na menopausa, tá? Só tem um tipo de anticoncepcional que você consegue prever, que é o só de progesterona. Aí você poderia, que é o... Eu não vou falar nome, né? Que é o desogestrel. Que é o desogestrel. Mas aí você poderia até dosar sem parar o contraceptivo, tá? Então você teria que parar 30 a 40 dias do anticoncepcional para poder dosar no sangue. Então, assim, mas mais do que parar de menstruar e ficar fazendo dosagem, são sintomas, né? E uma das coisas que eu estava lendo que a insônia, alteração do sono, acordar de madrugada, isso é um dos primeiros sintomas, né, Potira? O sono, ele, na verdade, esse acordar de madrugada é por causa do calor, né? Daquele calorão. Então, é complicado. O calorão, ele é neurogênico, viu? Tem a ver com a serotonina. Então, por isso que melhora com o antidepressivo que mexe com a serotonina, né? Uhum. Então, assim, o sono... Por exemplo, falaram também, né, Cília, daquela questão do... Nossa, mas eu tô com 70 anos e tô com calorão. Sim. Né? Eu recebo muitas pacientes, doutora, já 20 anos de menopausa e calorão ainda. Qual a explicação? Por quê? Porque é neurogênico. Então, quer dizer, tem a ver com o seu estado emocional. Quando você está ansiosa, você vai ter mais calorão e mais intenso. E isso pode durar anos. As suas pacientes aqui entraram também falando. E o que eu vejo assim na prática, as pacientes que passam pela menopausa, que fazem atividade física, têm uma alimentação saudável, muitas vezes não sentem nada, né? Não sentem. E me perguntaram também, Potira, quando que a mulher precisa fazer o check-up cardiológico, o que fazer, se é diferente? Vai ser importante nesse exame de sangue verificar as taxas de colesterol, da glicose. A gente tem que tirar... Cecília do céu, eu faço isso desde os 35 anos, eu já faço o teste ergométrico. Né? Aí tem que tirar os fatores de risco. Se fumar, deixar de fumar, né? E avaliação Doppler das carótidas, para a gente ver se tem espessamento intimal, a parte interna, se tem placa de gordura, que é um exame simples, que é igual a um ultrassom. Sim. E você vê a parte interna da carótida, e isso te diz um pouco como avalia seu risco cardiovascular, né? Se está tudo limpinho, não tem placa, o coração, os coronários provavelmente também não terão, né? Eu gosto é um exame muito, importante. Eu gosto muito do abdômen total. O ultrassom de abdômen total, ele fala bem da parte da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Eu gosto porque dá um impacto nela, sabe? Assim, nossa, eu tô com gordura no fígado. Eu falo, pois se você tá com gordura no fígado, imagina suas artérias. Estão fechando, né? Então, esses exames, na verdade, eles têm que estar sendo feitos ao longo da vida. Sim, né? sim. E eu uso muito comparativo. Então, assim, meu colesterol tá bom, mas como que era há 2 anos atrás? Porque a gente sabe que a aterosclerose é um processo insidioso e vem como eu fiz cardiopediatria também, faço, né? Vem da infância, né? Não vai pensar só no infarto, na hipertensão, quando estiver mais velho, né? Tem trabalhos que mostram que crianças têm placa de ateroma, né? Sim, eu fiz um trabalho no hospital, a gente tinha um ambulatório de crianças obesas, hipertensas, e crianças já tinham espessamento intimal, uma camadinha aumentada de gordura nessas crianças de risco aumentado. Mas deixa eu falar de uma coisa que eu lembrei, que a gente não falou, que é a secura vaginal. Tá. E outra coisa
via de administração também. Fala da Ah, secura tá. vaginal que as Rapidinho, mulheres... então, que vai acabar meu tempo, olha só. É. Secura vaginal, gente, não melhora com hormônio sistêmico, quer dizer que cai na corrente sanguínea. Então, via oral ou transdérmico, né? Então, em geral, a gente faz uma reposição local, tá? Com hormônio local, mas as mulheres se incomodam muito. Elas usam por um tempo e depois cansam, tá? Perda de urina é outra coisa que pode acontecer na menopausa, mas não é exclusividade de menopausa nem de velho. Tem mulher jovem que perde porque tem a ver não só com colágeno, que a gente perde na menopausa, mas com assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta a bexiga, tá? Tô perguntando da libido também, após a menopausa. O que Libido fazer? é multifatorial. Libido é multifatorial, não é só a menopausa que interfere, é lógico que interfere também. Mas tem o relacionamento com o marido, a mulher se está trabalhando demais, o sono que não está bom interfere no seu dia, você não fica disposta durante o dia. Então, assim, aí é um capítulo à parte, né? Acho que a gente vai ter que fazer outra live, Potina. Vai. Da secura, só para falar da secura e da perda de urina, tem tratamentos muito legais com laser e radiofrequência, tá? E fisioterapia. Então, a gente opera muito pouco perda de urina hoje em dia. As vias de administração de hormônio pode ser transdérmico, que é gel, adesivo, tá? E via oral. Não se faz injetável e implante no Brasil não é aprovado pela sociedade. Porque tem uma moda aí que tem umas mulheres, já recebi umas pessoas falar, implante da beleza, mas aquilo ali você não sabe o que tem ali, qual vai ser como vai ser liberado, né? Ou seja, tem as o chip da beleza que elas falam é a gestrinona, né? Então, mas aí a gente não usa no Brasil como reposição e nem como contraceptivo. O único contraceptivo que é aprovado no Brasil, que é implante, eu posso falar o nome, porque é o único que tem, é o Implanon, que é o etonogestrel, né? Mas é contraceptivo, só. O resto não tem aprovação. E se não tem aprovação é porque não tem trabalho científico que comprove sua segurança, portanto, não usa. Para incontinência urinária, a secura vaginal, eu estava vendo outra colega também, tem muitos tratamentos agora, porque muitas mulheres chegam ao consultório reclamando, né? As pessoas mais idosas, né? Tem laser, né, Potira? São vários tratamentos, não invasivos, né? Que muitas também têm medo da cirurgia, né? A gente não opera praticamente nada desde que você comece bem no início do sintoma. Eu faço bastante radiofrequência, tá? Que eu prefiro do que o laser, porque o laser ele vai queimando, né? Não sei se mulher costuma saber, já viu aqueles pontinhos que fica assim, ó, do laser facial? Isso faz na vagina também. E eu não gosto. A radiofrequência, ela você vai sentir um aquecimento e isso estimula a produção de colágeno e hidratação da vagina. É excelente, às vezes eu tenho paciente que faz a cada ano e meio e fica super bem. E melhora a incontinência urinária também. A secura leva a infecção urinária também, né? Também. Eu recebo muita paciente que o urologista encaminha já para ginecologia. Aí o hormônio local vai ajudar na infecção urinária de repetição, né? Então ajuda, mas pensa você colocando coisa na vagina o resto da sua vida. 2 vezes, 3 por semana. Não aguenta. É chato. Por um tempo, entendeu? Tudo bem, mas para aquelas mulheres que têm de repetição, recebo pacientes mais idosas, que radiofrequência é ótimo. Tá? A ponteira que a gente fala da radiofrequência, ela é menor do que a do ultrassom transvaginal. É excelente. E tem um efeito mais duradouro. E mexe na estrutura, que é o colágeno. O hormônio, o que a gente pode usar a longo prazo, sem efeito, ele não tem um efeito de mudança na estrutura do epitélio vaginal. Preventivo pós-menopausa, com coleta de material. Qual periodicidade? Quando a coleta é normal? O protocolo desde 2016 é 2 consecutivos anuais normais, com amostra, laboratório bom,
2 consecutivos anuais normais, coleta trienal com exame clínico anual. Isso vale forever. Para depois dos 65, não precisa necessariamente fazer, pode só examinar o Papa Nicolau. Quem não tem colo do útero, exame clínico só. Sem tá. Quem já teve câncer só de ovário, poderia também contraindicado? Me perguntaram isso. Ah, não. Contraindicada a terapia? Tem um tipo que a gente não repõe. Tá? Câncer, o que não pode mesmo é mama e colo de útero, pode. Ovário tem um tipo que não pode. Aí tem que avaliar qual é o tipo do câncer que teve. Gente, ó, quem não está acompanhando a doutora Potira, entra lá no Instagram dela, está lá no meu Instagram. A Potira tem feito vários vídeos também, tudo para a saúde da mulher. Acompanhem lá. Se tiverem mais dúvidas, e podem enviar para a Potira, parte ginecológica, cardiológica, pode enviar para mim. E se vocês quiserem, nós fazemos outra live só de menopausa. Dá para falar um sintoma de menopausa, cada sintoma de menopausa dá uma live, né? Estão falando aqui que fez radiofrequência, muito bom, fiquei 100%. Muito bom. Eu tenho gostado muito, viu? Faz bastante diferença, vale a pena. Agora a segunda parte da live vai ser com a Mariana Balieiro, que é nutricionista. Tá, joia. Especialista. Obrigada, Cecília, pelo convite. Cadê? Cadê a Mariana? Mariana, você tá aí? Eu vou sair para ela poder entrar, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode deixar no meu perfil que eu respondo, sem problema. Adorei, sou eu mesma que respondo tudo. Adorei, Potira. Obrigada, tá? Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Agora, a segunda parte, nós vamos falar da parte alimentar, como ajudar as mulheres nessa parte da alimentação. Que existem muitos alimentos que vão ajudar na produção dos estrogênios. Mariana, você tem que solicitar. Solicitar para você entrar, para a gente começar a conversar. Obrigada, Cláudia. Cláudia Personal. Já fez uma live comigo. Quem não viu, pode ir lá, tá gravada. Foi ótima. Mariana está tentando solicitar aqui para entrar. Vai. Pronto. Estou aceitando aqui a Mariana. Vai entrar. Consegui! Consegui! Para quem não te conhece, Mariana, quer se apresentar? Sim, sou Mariana Balieiro, nutricionista, chefe de cozinha também, especializada em saúde da mulher. Cada vez estudo mais e aprendo mais sobre todas essas fases da mulher, né, que fazem parte da vida e que são fisiológicas, e como a nutrição pode ajudar, né, Cecília? Tanto na parte cardiovascular, quanto na parte hormonal, como em todos os aspectos. Sim, porque os alimentos, eles ainda ajudam na produção hormonal, né? São os fitoestrógenos, né, Mariana? Estou aprendendo demais com a Mariana, gente. Eu também com você, porque ela me ensina a parte cardiovascular e eu ensino não, né? Ajudo com a parte alimentar. E a gente vai trocando e a gente só cresce junta, né, Cecília? Isso é muito bom. Mariana, eles mandaram umas perguntas. O que você começa a falar? Eles falaram muito da perda de cabelo, do aumento de peso. Como lidar com esse aumento de peso pós-menopausa? Pois é, então foi o que a Potira falou, né? Ela falou dos aspectos, né, da menopausa e que, assim, o principal, né, qual é o que mais ocorre, que mais atrapalha, seria
o hipoestrogenismo, ou seja, a diminuição que ocorre da produção de estrogênio. E isso é fisiológico, isso faz parte da vida da mulher, né? Vai diminuindo a produção ovariana e vai diminuindo a produção de estrogênio. E o estrogênio é extremamente importante para a saúde da mulher. Ele tem muitas funções, ele tem produções em várias partes do corpo, né, Cecília? Então, o emagrecimento tem muito, eu vou falar um pouco por partes, né, para ficar mais fácil. Na parte do emagrecimento, o que a gente tem? Quando diminui a produção de estrogênio, a gente tem uma tendência a ter mais androgênios. Então, seria o quê? Essa mulher ter um perfil mais masculino, onde ela teria um acúmulo de gordura mais na parte abdominal. E o estrogênio é um anti-inflamatório, um antioxidante super importante no nosso corpo. Então, tem essa diminuição. Então, a mulher tende a ter mais gordura e menos massa muscular. Essa diminuição de massa muscular leva a uma diminuição na perda de calorias, né? Na taxa do metabolismo basal dessa mulher. Então, ela acaba gastando menos energia, tendo mais tecido gorduroso, e isso leva ao aumento de peso, né? Mais os androgênios. Isso até que a gente estava falando, não é toda mulher que vai chegar na menopausa vai engordar. Se você tiver hábitos de vida saudável, alimentação saudável, atividade física, você vai conseguir manter seu peso, né? Sim, e é o que eu falo para todas as mulheres, né? E que a gente conversa muito, né, Cecília? Eu falo que daqui a pouco eu estou chegando na menopausa e eu já estou me preparando, porque do mesmo jeito que eu falo para os casais, para a fertilidade, para as mulheres que estão pensando em engravidar, eu sou muito chata com isso. Eu falo, se programe, arruma a casinha para engravidar, arruma esse corpo. Eu falo o mesmo para o momento da menopausa, a gente se preparar para entrar na menopausa, preparar o corpo. De que forma? Se alimentando bem, com bons hábitos de vida, fazendo exercício físico. E aí tem várias das nossas amigas, né, profissionais de educação física, como elas são extremamente importantes, todos os profissionais de educação física, porque os estudos mostram que o exercício de força, né, a musculação principalmente, tem um efeito muito bom na menopausa, nessa preservação da massa muscular. E com isso, a mulher preservando a massa muscular, ela teria menos perda óssea. Olha como é importante, porque o estrogênio... A osteoporose é importantíssimo, né? Para prevenir a osteoporose. E isso porque o estrogênio trabalha no quê? Na reabsorção óssea, na absorção, né, do cálcio no nosso sangue. Então, se você diminui o estrogênio, você também diminui a captação do cálcio no osso. É o que eu falo com as pacientes. Quanto mais a gente vai envelhecendo, é o contrário. A gente tem que fazer mais atividade física e comer menos, né? De forma saudável, né? Sim, e ao mesmo tempo essas mulheres muitas vezes têm um desânimo. Elas relatam muito isso, um desânimo, até mesmo uma tristeza, depressão. Esses sintomas também vêm por conta da diminuição desse estrogênio. Porque o Pilates entra nesse combo, doutora? Entra também. O Pilates vai ajudar na massa muscular. Sim. Lembrando sempre de fazer com peso. O importante é fazer força, é ganhar massa muscular, né? Isso é muito importante. Caminhada faz bem. É a caminhada, sim, mas o importante é fazer a caminhada com exercício de força. Então, porque quanto mais exercício, por exemplo, corrida, exercícios mais aeróbicos, você teria mais, entre aspas, né, perda de massa muscular. Então, você teria que associar o exercício aeróbico com um exercício de força, mas isso aí pode ser uma live com as especialistas, porque eu não sou isso aí outra. Vamos voltar aqui na dieta, que eles perguntaram muito também. Quais os alimentos que o que mais incomoda as mulheres são os fogachos, né? Os calorões, que até em público, às vezes até é constrangedor, elas reclamam. Quais os alimentos que ajudam no fogacho? Pois é, aí eu continuo falando desse todo, né? Primeiro, tem alimentos que a gente deve evitar que pioram o colágeno, que pioram os calores, que seria o café e a bebida alcoólica. Já tem alguns estudos mostrando que eles aumentariam essa temperatura do corpo. Alguns falam em pimenta, mas também parece que ela aumenta essa temperatura do corpo, mas rapidamente também diminui.
e ajudaria no processo inflamatório desse corpo que a mulher está passando, nesse processo de diminuição de estrogênio. Então, é controverso ainda. O que ajudaria muito? A gente tem alguns fitoterápicos que ajudariam nos fogachos, ajudando o aumento de estrogênio. Então, a gente teria a soja, né, a isoflavona da soja. E A não gente é teria... aquela soja, quando fala em soja alimento, todo mundo lembra daquela soja texturizada, não é aquilo, né, mãe? Não, e no caso seria, eu como nutricionista, né, não posso prescrever a isoflavona isolada, tá? Eu teria que prescrever um ativo da isoflavona, que se chama aglicona, que sim faz o efeito fitoestrógeno. Mas uma coisa muito importante, Cecília, tanto a soja quanto a linhaça, as nozes, também tem os derivados da soja, que seria o tofu, o miso, todos esses... Chá de amora, né? Chá de amora, que ajuda no fogacho. Todos esses, isso é muito importante falar, eu postei isso essa semana, que se a mulher não tem uma microbiota saudável, ela não metaboliza bem essa isoflavona. Já tem estudos mostrando que muitas mulheres que não conseguem o efeito com esses fitoestrógenos são porque elas não metabolizam bem esse estrogênio, porque tem uma microbiota intestinal, mas não saudável. E o que até isso é alterado também tem receptores no intestino também dos estrógenos, né? Dos estrogênios. Sim, né? o estrogênio é extremamente importante para a saúde da célula intestinal, como anti-inflamatório, ele é importante na permeabilidade do nosso intestino. Então, já é fisiológico que a mulher, quando envelhece, ela vai diminuindo a diversidade da microbiota dela, então a quantidade de bactérias, né, benéficas, e também a quantidade. Então, isso já é natural da idade. Então, ela tem que ter mais bons hábitos para melhorar a saúde intestinal, para poder metabolizar bem esses fitoestrógenos. Comendo mais fibras, mais prebióticos, tentando limitar o estresse, dormindo melhor. Estão perguntando aqui, o chá é da amora, da fruta ou da folha? Da folha, né, Mariana? Da folha. Da folha, né? A e a folha Potira teria... respondeu aqui, a Lucilene, acho que acho que é do DIL, minera, se sente calorão. Sente sim, né? Ah, sim, o DIU a princípio, né? A Potira responde isso muito melhor do que eu, mas ele não vai, acho que não impede, né, esses sintomas, eu acho. E o chá de amora pode ser gelado ou quente? Tem algum problema gelar o... Não. O importante é que você não tome não tome esse chá, fez hoje, é para tomar hoje. Não é para deixar para o dia seguinte. Até a Potira aqui falou. O ativo da amora seria a Amorus alba. Então, o ideal... O DIU não bloqueia os hormônios. E o própolis Exatamente. ajudaria, Mariana? Sim, o própolis ajudaria como um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, como a cúrcuma também ajudaria, o cacau, sendo o cacau mais amargo, né, o chocolate mais amargo ou o cacau em pó, porque teriam polifenóis e esses polifenóis também ajudariam muito nessa parte antioxidante, anti-inflamatória, que seria um papel também do estrogênio que a gente agora tem em menor quantidade, né? Eu adoro cacau. Cacau na banana, com delícia. Isso, os nibs de cacau, aquelas sementinhas também extremamente ricas em polifenóis. Então é botar, né, nos alimentos, seria bem interessante. As oleaginosas. E o que eu já... Sim, gordura boa para o coração, né, Cecília? Ômega 3, oleaginosa, abacate, até porque essa mulher tem a pele mais seca, mais desidratada, então essa gordura vai ajudar tanto nessa hidratação da pele, do cabelo, quanto na oxidação de gorduras. Que você falou, né? Nessa fase, a mulher tem uma chance maior de ter aumento do colesterol, doenças cardiovasculares, né? Então a gordura gordura boa viria muito com essa função, né? De hidratar, de ser antioxidante, de melhorar o perfil lipídico.
Aumentar a ingesta proteica, a Potira está falando, por Sim, causa da maravilhoso. perda de massa muscular, né, Mariana? Sim, e mais o Porque também não adianta colágeno, né? isso tudo, tomar colágeno, se não tiver proteína junto, né, Mariana? Sim, com Isso. certeza. Então, além dessa perda de massa muscular, né, que a Potira falou que tem que ter cuidado, né, com a proteína e sempre escolher uma boa qualidade proteica. Então, a gente costuma limitar um pouco a carne vermelha pela gordura, que tem mais gordura saturada, é mais inflamatório. Então, preferir as carnes brancas, os peixes, as proteínas também de origem vegetal. Mas isso eu falo sempre, é muito importante cuidar da quantidade de proteína, senão esse colágeno ele vai cumprir um papel para essa proteína que não está é, sendo não está sendo bem absorvido. Então a gente precisa dessa proteína em boa quantidade para esse colágeno ir para a pele, para o cabelo, né, para as juntas, até porque o estrogênio ele ajuda na produção de colágeno, ele ajuda na expressão dos fibroblastos que vão sintetizar o colágeno. Quando a gente tem Ó, caiu o seu som, Mariana. uma ligação, desculpa, entrou uma ligação, Caiu. perdão, ao vivo é assim. Ó, fala, a Então, Rosemary tá falando aí. Termina. Depois a gente responde ela. então, assim, o colágeno ele é extremamente importante nessa fase porque tem uma diminuição também fisiológica desse colágeno por conta da diminuição do estrogênio. Uhum. Então, você é a favor, sempre perguntam se usar colágeno ou não, se é válido o uso do colágeno. Eu acho super válido. A gente tem que usar o colágeno, tem que lembrar da vitamina C, tem que lembrar da proteína, porque existem os cofatores que vão ajudar, né, a compor a pele, o cabelo, né? Então, assim, não é só pensar no colágeno. Tô tomando colágeno, ótimo. Não, é pensar muita água, né? na proteína, na água, principalmente, né? Que é muito importante para essa mulher se hidratar, né? Para melhorar todas as funções do corpo, a microbiota, né? Então é muito importante a gente lembrar da água, não esquecer, porque a gente também tem uma tendência a esquecer de beber água e desidratar mais. Mariana, eu tinha perguntado se a dieta low carb é preferida. E tem uma outra, Rosemary, tinha falado, já tentou 2 nutricionistas, não perdeu peso. Vai na Mariana. e aí mudar, né? Sim, qual foi a outra pergunta? Low carb. Teria que ser low carb? Porque essa mulher, já que ela tem uma dificuldade maior de perder peso, vai ter que ser uma dieta muito restrita ou dá para fazer... Não, é importante ter uma restrição calórica, sim, nada absurdo, tá? Nem assim, o low carb é interessante? Desde que seja um low carb com uma quantidade adequada de carboidrato, porque o carboidrato também vai ser importante. Outra coisa que eu falo é se preocupar com a qualidade desse carboidrato, mais do que com a quantidade, né? Porque raízes, né? Sim, são os carboidratos que têm uma menor carga glicêmica. Então, evitar doce, evitar industrializado. Outra coisa muito importante, Cecília, para eu não esquecer de falar, é lembrar do sal, do sódio que está naquele alimento que a gente não vê, no industrializado, até no doce. Até biscoito doce tem sódio hoje em dia. E o sódio, ele rouba cálcio do osso. Então, é mais um componente para dar mais chance para essa mulher ter osteoporose. Então, é se preocupar muito. Eu li até um estudo falando da ameixa seca, que ela ajudaria muito nessa reabsorção óssea, porque ela é rica em potássio, vitamina K, né, que são extremamente importantes e cálcio também. O cálcio e magnésio, que diminui também, né? Sim, mulher então às vezes acorda com cãibras também, né? Sim, então o cálcio é extremamente importante por conta também de uma osteopenia e osteoporose fisiológica, né, dessa fase. A vitamina D, que é muito importante porque ela vai trabalhar na absorção do cálcio. Então, procurar pegar sol, fazer uma caminhada ao ar livre. A mulher precisa se expor ao sol. Não só se preocupar em suplementar tudo. Né? O que eu falo em todas as lives é a sinergia do alimento. Né? Os suplementos vão estar nos alimentos e quanto mais in natura, melhor, né?
Sim, com certeza, porque ali no alimento a gente tem a vitamina, a gente tem o sabor do alimento que dá saciedade, que tem fibra, né? É preferir as cores roxas, que são muito ricas nos polifenóis. Então, é a uva, o resveratrol, que ajudaria muito na doença Da parte cardiovascular, cardiovascular, né? Que é um é o repolho antioxidante. roxo, é a batata doce Cebola roxa, roxa também, né? cebola roxa, extremamente importante, ajudaria muito na. Pois é, a Potira está falando aqui exatamente É, isso, Potira. A dieta mediterrânea, é, ela é excelente, é a mais indicada e a mais que foi mais comprovada, né, por estudo científico que funciona nessa fase da mulher, porque ela é a gente rica chama. em leguminosas, que são os feijões, é rica em oleaginosas, que são as castanhas, né? Então é rica em gordura boa, e tem mais carne branca do que carne vermelha, tem mais peixe até do que carne vermelha, então a gente E teria aí para o ômega proteção 3, cardiovascular é a que é mais indicada, que a gente já sim, até. e a menos inflamatória, foi como ela falou aí. Então, É, assim, é a dieta mais recomendada, né? Que é essa que a gente fala que é o padrão mediterrâneo, porque a gente adapta, claro, à nossa realidade, né? Então, usar o abacate como gordura boa, o coco. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode utilizar. dos antioxidantes, temos a jabuticaba no Brasil, né? Que a Sim, gente o só fala açaí, em blueberry, é né, de isso. outras, cereja, O mas nosso maravilhoso açaí, que não é o açaí, tá, gente, com farinha láctea, com MM, que esses que eu tenho visto aí não né? são esses. É o Ó, basta o açaí com banana, com uma granola, tá muito bom e fica muito saboroso. Não precisa botar leitinho, farinha láctea, nada disso. Mário está perguntando do colágeno. Qual o melhor colágeno? O melhor, desculpa, Cecília. Não, O melhor colágeno são os peptídeos de colágeno, né? São aquelas partículas menores que seria o verisol, ou o peptídeo de colágeno em si, né? Porque eles são melhores absorvidos, dependem de menos nutrientes para serem absorvidos. Então, a melhor opção seria procurar um colágeno, peptídeo de colágeno hidrolisado ou verisol. Simone ama açaí com morango, uma delícia. E Sim, dos açaí com morango prebióticos, também pode. fizeram uma pergunta aqui também, agora já não sei quem. Está fazendo um bolo com probióticos. Se é bom nessa fase, O não que sei o que seria um que é. bolo? É assar o É, bolo com probiótico? não sei. Olha, É, sim, assim, o ideal é a gente tomar o probiótico, primeiro, à noite, antes de dormir, ele teria uma função melhor, tá? Aquecer, não, assim, não tem problema aquecer o probiótico, ele vai morrer de qualquer jeito, né? Assim, não vai ficar vivo, mas a gente tem função também seria o corpo do probiótico, mesmo que morto, ele faria função no nosso intestino. Então, ok, mas assim, eu acho que não precisa botar no bolo. Acho que se você quer uma função para o bolo ficar mais saudável, eu acho que não precisa. Eu acho que vale a pena você tomar o probiótico. Pode ser no iogurte. A A Maria Cita Helena tá, a perguntando. Maria Ai, Helena tá desculpa. perguntando. Ai, não. Onde encontra? Eu acho que é o colágeno, que a gente tinha falado do colágeno. Em casa de produto natural encontra. A gente pode mandar manipular também, mas em casa de produto natural, hoje em dia, a gente encontra, tá? É bem tranquilo. O importante é você verificar. Até na farmácia. A farmácia hoje tem marcas muito boas de colágeno. E tem o colágeno para pele e cabelo, que a gente fala que é o tipo 1, e o colágeno tipo 2, que é mais para juntas, né? Para as cartilagens. Que tem que ser o hialurônico com o verisol, que é o melhor, não é isso? Isso. Você já me ensinou. Pé de galinha seria bom como colágeno? Você Sim, sabe? assim, seria uma boa opção, sim, para o colágeno. Mas aí tem que ver, né? Porque aí a gente entra numa questão Porque aí tem assim, gordura também, né? da onde que vem Né? esse pé de galinha? E aí a galinha que não é orgânica, então também tem outras E, questões, né? e, Às e, e vezes, o, assim, desculpa, te é, cortei. a Ci, minha amiga É. fofa, perguntou do kombucha. Mesma qualidade dos probióticos? Não. Na verdade, são cepas diferenciadas, tá, Ci? Ele é bom de tomar? É. Eu gosto do kombucha como uma opção, assim, até para
um lanche da tarde para acompanhar uma explica para fruta, as um pessoas o sanduíche. que é. Ele é feito de quê? Eu O vejo. kombucha é uma cultura, né, de probióticos, e ele é sempre feito com algum tipo de açúcar, porque esse açúcar vai alimentar essas bactérias e vai fermentar, por isso que tem gás dentro do kombucha. Então, sempre a base é um chá, os bichinhos e açúcar. Coloca todo mundo junto ali e vai alimentando todo dia. Ele vai produzindo, vai se alimentando desse açúcar, né? Vai produzindo substâncias, ele produz gás. E aí Uhum, ali você vai ter probióticos, né? Tem cepas. O importante é uhum, que esse kombucha ele seja comprado num lugar de confiança para que ele não tenha contaminação, porque, por exemplo, uhum, gestante eu não indico tomar kombucha, por exemplo, porque se ele não for de confiança, pode vir ali uma contaminação, né? Então tem que ter cuidado com isso também. A é, Potira falou aqui, o bom é variar os probióticos, exatamente, é sim. variar. E outra E- coisa importante, falando de probiótico, que eu li estudos também, falando de um probiótico específico, que se chama Roseburia. É um nome estranho, mas ele é o probiótico que mais alimenta a bactéria boa no intestino, que dá mais energia para a gente, que produz mais butirato. E a mulher tem uma diminuição na menopausa bem grande dessa rosebúria. E o que que faz essa rosebúria aumentar? Qual a dica que a gente pode fazer para ela aumentar, né? O que que a gente pode fazer? Atividade física. A rosebúria aumenta com a atividade física, principalmente atividade física de força. E amido resistente, os prebióticos que a gente tanto fala, né, Cecília? A é, banana verde, a farinha de banana verde, o alho poró, aquela, a batata Yacon, as fibras de um As modo fibras, geral. o pícilo que a gente tinha falado. Tinha Isso, perguntado onde encontrar o kombucha em produtos naturais, casos produtos também. naturais. E a Edna tinha perguntado se o kefir. Kefir também está na moda, né? O que é o kefir e é Ah, válido? Dininha, Dininha. O kefir, sim, o kefir é bom. Muito bom, também tem cepas probióticas excelentes para a saúde intestinal. O que a gente tem que só tomar cuidado é a mesma coisa com a procedência desse kefir. Se ele é bem cuidado, ele tem que ser bem cuidado, né? Para não proliferar ali bactérias ruins, bactérias patogênicas que causariam doenças a gente. E outra coisa é que, se a pessoa tem uma intolerância ao leite ou uma alergia, não pode ser é, o kefir de leite, aí tem que ser o kefir à base de água, tá? Isso é só uma observação. Não tendo problema nenhum, com leite é ótimo que vai vir até com E cálcio junto também. explica para quem não sabe o que é o kefir. O kefir também é uma cultura É. colônica, né? Uma cultura de probióticos, de bactérias, que acontece a mesma coisa, elas são alimentadas também nesse meio, no açúcar ela vai se alimentar do açúcar Sim, da, do açúcar do leite, né, da Mariana, lactose. nós vamos ter que despedir. Já vão o Instagram, nós temos um minutinho só. Poxa vida, passou tão rápido. Ó, quem tiver perguntas para Mariana, pode mandar para o perfil dela. No meu Instagram tá lá o perfil da Mari, tá? E aí depois nós respondemos e podemos fazer outra live, porque são muitas questões que podemos continuar aí debatendo. Obrigada a Pois todo é. mundo, a todos que estavam aqui. Ai, que pena. Passou muito rápido. Vamos fazer outra. Vamos chamar a Potira de novo, eu e você, Vamos, tá bom? vamos. Para a gente Vamos. falar mais. Podem Obrigada, fazer Potira. perguntas, a gente Obrigada a pode, de repente, todos. fazer uma live de perguntas e respostas, né, Cecília? Obrigada, Cecília, pelo Isso. convite. É sempre muito bom. Obrigada, foi ótimo. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.